Olá pessoal, dando prosseguimento ao nosso estudo de EDOs de primeira ordem, hoje nós veremos uma aplicação de EDO no problema de datação por carbono 14. Então vamos ver como usar EDO na técnica de datação por carbono 14, né? Que é uma técnica utilizada para determinar a idade de fósseis, por exemplo. Então vamos ver como que é feito isso. Então olha só, a proporção de carbono 14 em relação ao carbono 12 presente nos seres vivos é constante. Quando o organismo morre, a absorção de carbono 14 cessa e a partir de então o carbono 14 vai se transformando em carbono 12 a uma taxa proporcional à quantidade presente. Sabendo disso, podemos determinar a idade de todo material que conteve carbono 14 em alguma de suas formas e o absorveu, como por exemplo a madeira, o carbono, sedimentos orgânicos, ossos, conchas marinhas e etc. Então o que ele está dizendo aqui? Está dizendo aqui que os seres vivos eles têm uma quantidade constante de carbono 14 e carbono 12 no corpo quando eles estão vivos. Quando morre, o que acontece? Para de absorver carbono 14. E esse carbono 14 começa a transformar-se em carbono 12. E isso acontece a uma taxa proporcional à quantidade de carbono 14 presente, né? Ou seja, quanto mais carbono 14 tem, mais rápido ele transforma em carbono 12. Então, usando esse conhecimento, a gente pode usar EDO para resolver problemas de datação de objetos. Então, olha só. Vamos primeiro transformar isso daqui num problema de equação diferencial ordinária. Como que a gente faz isso? Olha só, se a gente chamar de y de t, né, é a quantidade de carbono 14 presente em um instante t, o que isso daqui está dizendo? Então, y é uma função de t que dá a quantidade de carbono 14 em um determinado instante. Então, aqui ele está dizendo que a taxa com que a quantidade de carbono 14 vira carbono 12 é proporcional à quantidade de carbono 14. Ou seja, a derivada em função do tempo, né, que é a velocidade com que a quantidade de carbono 14 vira carbono 12, ou seja, a velocidade com que a quantidade de carbono 14 diminui, ela diminui a proporção de quanto carbono 14 tem no momento. Então, se a gente sabe que ela está diminuindo, eu vou colocar o sinal de menos aqui e vou chamar essa constante K, vou considerar que ela é positiva. Então, esse lado aqui é negativo, a derivada é negativa. Então, esse é o modelo que descreve o que foi dito aqui. Nós vamos utilizar esse modelo para poder resolver problemas de datação de carbono 14, como o exemplo 8. Então, vamos resolver esse exemplo 8 aqui. Então, vamos lá. Exemplo 8. Exemplo 8. Vamos ver o que o exemplo 8 nos diz. Em um pedaço de madeira é encontrado 1 sobre 500 da quantidade original de carbono 14. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é 5.600 anos, ou seja, que em 5.600 anos, metade do carbono 14 presente transformou-se em carbono 12. Qual é a idade desse pedaço de madeira? Então, vamos escrever os dados que a gente tem desse problema aqui. Dados. Então, olha só, primeiro, em um pedaço de madeira é encontrado 1 sobre 500 da quantidade original de carbono 14. Então, como ele não diz quanto que é a quantidade original de carbono 14, vamos chamar isso de y0. Então, eu sei que no instante 0, ou seja, y de 0, eu vou dar só um nome para isso. y0 é a quantidade inicial de carbono 14. Eu sei também que em algum momento, foi o que eu encontrei o objeto de madeira, o tempo, a idade desse objeto de madeira,
nesse instante t, eu observei que tinha y0 sobre 500 de carbono 14, ou seja, 1/5 da quantidade inicial. 1 sobre 500 da quantidade inicial. E também eu sei que a meia-vida do carbono 14 é 5.600 anos, ou seja, quando t é 5.600, a idade, ou a quantidade de carbono 14 atinge a sua metade da quantidade inicial, certo? E aí, com esses dados e com esse modelo, eu quero saber qual é a idade desse pedaço de madeira. Então, vamos ver como que a gente resolve isso. Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu vou resolver a EDO, né? Então, como é que vai ficar? E depois eu vou usar as condições iniciais para achar todas as constantes do problema. Então, olha só. Y', a EDO é qual? Y' igual. Vamos escrever assim para ficar mais organizado. Resolvendo a EDO. Resolvendo a EDO. Então, Y' igual a menos KY. É uma EDO separável, né? Então, a gente separa e fica com essa EDO aqui. E aí, a gente sabe que basta integrar em relação a t. Então, y' sobre y dt é igual a menos integral de k dt mais uma constante, usando mudança de variável. Isso aqui fica y' dt vira dy. Então, eu tenho agora uma integral em y. E aqui eu posso resolver direto, porque k é uma constante. Isso é kt mais uma constante. E essa EDO que a gente já sabe resolver é ln de módulo de y igual a menos kt mais c. Aí, para encontrar y, o que eu faço? Aplico a exponencial, pois é a inversa do logaritmo. Então, a exponencial do ln de módulo de y é módulo de y. Isso daqui é a exponencial de menos kt mais c. Aí, só para simplificar, eu posso escrever isso assim, né? Exponencial de c vezes exponencial de menos kt. Né? Propriedade exponencial. E, por fim, módulo de y é igual a isso daqui, significa que y é igual a mais ou menos isso aqui. Como mais ou menos exponencial de c é uma constante, eu posso ainda escrever dessa forma aqui. Y igual a m, que é uma constante, exponencial de menos kt. Certo? Então, aqui eu resolvi a minha EDO. Né? Vamos continuar aqui embaixo. Então, vou reescrever essa EDO ali. Ó. Com isso, escrever assim, com isso, temos a equação. Qual a equação? Y de t, uma constante exponencial menos kt. E aqui eu vou colocar t maior ou igual a zero. Note que essa equação aqui, ela vale para todo t real. Só que eu vou escolher t maior ou igual a zero porque nós estamos analisando o problema de datação do carbono 14. Ou seja, no problema a gente considerou que a partir do instante zero, que é quando o ser vivo morre, para de absorver carbono 14, ele começa a decair. Então, isso foi uma parte importante do problema. Então, só pode ser a partir desse instante. Então, vou chamar isso aqui de equação 1. Equação 1. Isso. Agora, vamos começar a resolver, encontrar a solução particular do problema. Então, vou escrever aqui, encontrando a solução particular do problema. Então, para isso, eu vou usar as minhas condições, meus dados do problema.
Como é que eu vou fazer isso? Então, o primeiro dado que eu vou usar é o seguinte, ó. Note que, então o que eu tenho lá é que y no instante 0, eu chamei de y0. E aí, substituindo aqui na equação 1, como é que vai ficar? Y de 0 é igual a quanto? M vezes a exponencial de 0, né? E isso é igual a y0. Exponencial de 0 é 1. Então, isso implica que m é igual a y0. Daí eu tenho essa equação. Daí temos que y de t é igual a y0 exponencial de menos kt. Vou chamar isso aqui de 2. Agora vamos substituir a outra condição para encontrar o valor de k. Substituindo y, qual a condição que eu vou usar aqui? Vou usar a de 5.600, da meia-vida. Y de 5.600 é igual a y0 sobre 2. Substituindo isso na equação 2, temos o quê? Então, ty de 5.600 vai dar quanto? y0 exponencial de menos 5.600t. 5.600k, aliás. E isso é igual a quanto? y0 sobre 2. Então, isso implica que, cancelando o y0 aqui, que exponencial de menos 5.600, k é igual a meio. Então, aplicando o ln, eu obtenho que o ln é o inverso da exponencial, que menos 5.600k, ln dessa exponencial é 5.600k, é igual a ln de meio. Ln de meio é a mesma coisa que ln de 1 menos ln de 2. E ln de 1 é 0. Então, isso implica que k é quanto? K é ln de 2 sobre 5.600. Então, com isso, agora eu vou ter o quê? Então, continuando aqui embaixo. Com isso, temos a solução. Temos que y de t é igual a quanto? y0 exponencial de menos ln de 2 sobre 5.600 vezes t. Mas isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, não é? Ó, exponencial de ln de 2 elevado a menos t sobre 5.600, só para simplificar. E aí eu tenho que y0 exponencial de ln de 2 é 2 vezes menos t sobre 5.600. Logo, a solução particular do problema é dada por... Qual a solução particular? Y de t igual a y0, 2 elevado a menos t sobre 5.600, com t maior ou igual a 0. Então, vou chamar isso aqui de equação 3, e aí a gente tem essa solução particular do meu problema ali. Só que não é isso que eu quero saber a idade do pedaço de madeira. Então, eu vou escrever isso aqui. Queremos determinar t maior que 0, tal que y de t igual a y0 sobre 500. Não é isso? Substituindo. Como é que eu vou fazer isso?
Substituindo na equação 3, temos que... O que a gente tem? Aplicando o t grande. Aqui a gente tem isso, né? Y de t grande é o quê? É y0, 2 menos t sobre 5.600. E isso é igual a y0 sobre 500. Isso implica o quê? Cancelo y0 com y0, eu tenho 2 elevado a menos t sobre 5.600 igual a 1 sobre 500. Aí eu aplico o ln, né? Esse t fica na frente do ln, propriedade ln, né? Então vai ficar menos t sobre 5.600 ln de 2 é igual a ln de 1 sobre 500, a gente já viu que vai ser ln menos ln de 500. E aí, com isso, eu posso determinar o valor do meu t no meu problema. Qual que é? T é igual a 5.600 ln de 500 sobre ln de 2. Então, esse é o valor exato do t, mas não é a resposta que eu vou dar para o problema, né? Então, eu vou aproximar essa solução. Qual é essa solução ali? Vamos fazer a conta aqui. 5.600. Usar a calculadora científica, né? 5.600 ln de 500 sobre ln de 2. Isso me dá aquela resposta ali, né? Então, o pedaço de madeira tem 50.208 anos e aqui a parte fracionária me dá os meses, os dias, né? Mas isso não me interessa na resposta do problema, porque a aproximação em anos já é suficiente, né? Não preciso de uma precisão tão grande assim. Então, eu vou escrever isso aqui, né? Então, a idade do pedaço de madeira é de aproximadamente 50.208 anos. E isso finaliza o problema. Na próxima aula, a gente vê outros tipos de problemas e vocês podem começar já a fazer os exercícios da lista.